de alegria, de paz, de entendimento, junto com os nossos guias espirituais. Vocês estão notando que eu estou meio estranha? É porque tudo está novo. É um ano que eu não venho aqui. Eu estou num momento de saudade dessa casa, desse ambiente, de vocês. Estou realmente muito feliz de estar aqui. E estou estranhando porque estou vendo tanta novidade, tanta coisa bonita, né? Meus parabéns a vocês e à casa, viu? E que o nosso estudo possa levar vibração, possa ser útil, que a nossa palavra possa estar ligada ao plano espiritual, os nossos sentimentos, para que elas possam levar algum entendimento do que tudo que nós falaremos aqui, que está contido no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Hoje, o tema de hoje é espíritos protetores, espíritos familiares, anjos guardiães. É comum algumas pessoas dizerem assim: ah, eu não tenho guia, eu não tenho, eu sou desviada, eu não tenho guia protetor, não. Isso é para Divaldo, isso é para Chico, isso é para outros médiuns elevados. Se nós pudéssemos fazer perguntas, nós perguntaríamos assim: vocês também acham isso? São para médiuns elevados? Para pessoas elevadas? Ou seria para todos nós? Ou teria diferença entre guia e anjo da guarda? Então, essas dúvidas que nós vamos tentar tirar hoje. Nós também estudamos bastante, porque houve um momento na nossa vida que a gente também achava que não tinha guia. Eu tinha um anjinho da guarda, mas um guia espiritual lá não tinha. E a doutrina veio nos dizendo que, na verdade, nós temos sim, são amigos protetores da nossa guarda. Espera só um minutinho. Maurício, isso aqui não está roncando muito, não? É assim mesmo? Ah, não está. E aí, a gente viu assim, a nossa questão hoje é da 511 a 521, não é isso? Vocês estão com a página aí na mão. Então, nós vamos tirar uma colinha de 2 itens importantíssimos para o nosso estudo de hoje. Um deles é o 462. Vocês não têm eles aí, mas tem o Livro dos Espíritos que está lá na casa de vocês, ou na bolsa. Está dizendo assim: os homens inteligentes e de gênio, aure sempre, não é essa não, me perdão, não é essa não é 462 não, é 490. É porque eu marquei errado. É assim: o que se deve entender por um anjo guardião? Essa é a pergunta. O que nós devemos entender dele? O espírito protetor de uma ordem elevada. Na 491 diz assim: qual a missão de um espírito protetor? Nós já sabemos que é de uma ordem elevada. Então diz assim: qual é a sua missão? A de um pai com relação aos filhos. Nem precisamos de ter o restante dessa resposta. O que é um pai amigo, desejoso que o filho se sinta bem e se dê bem na vida, que protege, que ampara? Quando o filho, mesmo principalmente na adolescência, que o filho acha que ele é tudo, ele é mais do que o pai, e ele vai na rua e aí acontece alguma coisa com ele, qual é o primeiro pensamento dele? Vou falar para o meu pai. Aqui tem jovens, eu estou vendo que aqui tem jovens, porque alguns da minha idade já esquecemos um
poucos, nós já somos avós, né? Não vamos correr atrás do pai, porque o paizinho já está lá do outro lado. Mas os jovens, vê se vocês concordam comigo, na hora da situação mais difícil, vou buscar meu pai, vou procurar ajuda do meu pai. A gente viu isso, Jesus contando para nós, até do filho pródigo. Na hora da necessidade maior, mesmo ele sabendo de tudo aquilo que ele fez, que a gente não vai explicar porque não é esse o nosso tema, mas ele procura quem? O pai. Eu vou buscar meu pai, eu vou pedir perdão a meu pai, e meu pai vai me entender, meu pai vai me aceitar. E Jesus conta para nós que aceitou mesmo, né? Ainda fez um banquete quando ele volta. É isso que os Espíritos estão comparando com o Espírito protetor, para nós entendermos bem o que é esse Espírito protetor na vida da gente. É aquele que, mesmo sabendo dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos enganos, eles estão sempre presentes a partir do momento que nós dissermos assim: me ajuda. Ele está pronto. Então, fizeram uma pergunta assim, não foi para Chico, não, foi com outra esposa do outro, que eu não me recordo agora não, mas não foi o Chico. E fizeram a pergunta assim: o Espírito protetor, ele impede de uma bala perdida ou uma bala direcionada, que a gente sabe que não existe bala perdida, chega alguém, ele tem essa condição de impedir. Ele segura a bala, ele desvia a bala para que ela não atinja o seu protegido. Uma outra pergunta que foi feita, muito interessante, que diz assim: uma criança, eu não sei nem de onde é que foi isso foi no Rio de Janeiro, mas é bem provável que tenha sido lá, porque esses casos extraordinários são sempre no Rio de Janeiro, né? Uma criança que cai de um prédio do 6º andar, fica presa pela fralda, alguém grita, a criança caiu, e já estão lá embaixo esperando que ela acabe de cair, e a mãe fica desesperada, e os bombeiros conseguem socorrê-la, ela ficou presa por uma fralda descartável. A outra criança, uma semana depois, acontece a mesma coisa. Esta primeira criança realmente foi internada em estado estável. A outra criança que aconteceu a mesma coisa, quebrou a perna. Somente quebrou a perna. Nesse caso, qual foi a atuação do guia espiritual? Do guia protetor? Houve uma atuação? Houve um benefício? Estudando a doutrina espírita, nós vamos ver que houve o benefício. O guia espiritual não segura a bala, não pega a bala e joga fora, não empurra quem vai receber a bala, mas ele pode chegar perto de quem, principalmente de quem vai atirar, ele pode orientar, ele pode colocar ali as suas mãos vibrantes em cima daquele que, querendo ou não sei qual é a situação de quem está atirando, poderá ser considerado um assassino. Ele pode colocar as mãos em cima de quem vai receber a bala e essa pessoa abaixar sem querer, colocar o celular na roupa. Quantos casos desses nós já ouvimos? A bala bateu, mas tinha um celular. O outro tinha uma moeda de R$1. A bala bateu na moeda de R$1. Ele ficou ferido pelo choque também, mas não morreu. Ele recebeu essa proteção. É possível que o guia espiritual
tenha interferido nesse momento? Sim. Eles estão sempre presentes em nossas vidas. No entanto, tem uma outra questão que nós também gostaríamos muito de falar, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, comigo não é uma leve, sempre essa conversa. Eu não sou palestrante, a gente gosta de conversar sobre a doutrina espírita. Deixa eu pegar aqui para vocês, porque vocês sabem toda a questão, eu tenho certeza que sabem, mas eu prefiro ler, porque assim a gente fica com ela mais fresquinha na nossa cabeça. É lá na 459, Kardec pergunta assim: os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Aí os espíritos respondem: sobre esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que os dirigem. A partir daí, nós pensamos o quê? Estou para sempre envolvida com os espíritos superiores que eles estão me dirigindo. Mas quando a gente começa a estudar mais na doutrina, a gente vai ver que quem são os espíritos que nos dirigem. Que tipo de influência eles deixam sobre nós? Sabemos que o espírito protetor, ele está sempre nos acolhendo, no momento em que nós estamos pedindo ajuda. Mas ele diz que de ordinário são os espíritos que nos influenciam e que dirigem-nos. E como são eles? Aí Chico Xavier, dando assim um exemplo de como nós possamos saber que tipo de espírito é esse, ele diz assim: um amigo me ofereceu um dia um guarda-chuva. Achei estranho, mas eu guardei. Uma semana depois ele me ofereceu uma capa. Também achei aquele estranho, mas eu guardei. Passou-se mais alguns dias, ele me deu um par de botas, de galochas. Não era par de botas bonitas não, que hoje bota é para a gente passear, né? Aquelas galochas. E eu guardei, mas sem entender muito bem. Guardei. De repente, eu me vi numa situação, de repente caiu um temporal. E eu fiquei naquela aguaceira toda. Aí eu gritei para o amigo e ele apareceu. Estranhamente o amigo apareceu. E eu falei: e agora o que eu faço? Ele falou: usa tudo que eu te dei. É isso que o guia faz para a gente. Usa tudo que eu te dei, para que você possa seguir melhor. Porque para que eu possa saber quem é esse espírito que está me dirigindo minha vida. Que tipo de sintonia eu entrei? Como eu posso saber como é que eu estou? Se eu estou com um sentimento no bem, se eu estou com uma vontade de ajudar alguém, se eu estou com os olhos de boa vontade para apreciar mais o interior de cada um, eu tenho bons amigos. Até a gente confiou aqui uma lição que também está no nosso livro dos Espíritos de hoje. Ele vai explicando para nós quem é o espírito simpático e quem é o espírito familiar. Aí a gente observou que o espírito simpático é aquele que se junta a nós pelas afinidades de gostos, de vícios, de vontades. Então, de maneiras que, se eu for uma pessoa que tenha muito melindre, esse espírito, que também é melindrado, se junta a nós, se junta a mim. Vamos falar só de mim. Se junta a mim.
Se eu tenho um pensamento positivo sobre alguém, também posso ter um amigo simples, mas que seja aquele que goste mais de fazer o bem a alguém. Então, na realidade, quando eu tenho ele ou o espírito familiar, eu posso ter os dois lados da moeda, porque é isso que os espíritos respondem a Kardec. Em que momento esses espíritos, quais são a utilidade desses espíritos? O que eles fazem comigo? Eles dirigem você, eles te envolvem. Existe uma nuvem de testemunhas, Paulo de Tarso já dizia isso para nós. Agora, o espírito protetor, esse não. Enquanto os simpáticos, os familiares, estão mais ou menos conosco, de acordo com o que nós agradávamos a eles, se eu gosto de alguma coisa que eles gostam, estão junto comigo. Se eu gosto de alguma coisa que não atrai a eles, eles não estão comigo. Por isso é que às vezes a gente cai assim em alguns erros, talvez erros, não posso generalizar, sobre os nossos entes queridos que desencarnaram. Quando nós pedimos, meu pai, minha mãe, me ajuda, nós não sabemos se eles têm condições de ajuda. A partir do momento que eles estiverem em condições, eles estarão aqui, de acordo com as nossas afinidades, com os nossos gostos, com os nossos sentimentos. Eles estarão ali, juntos, nos dando a proteção. Já o espírito protetor, não. Ele está sempre presente, em qualquer que seja a nossa situação, desde que peçamos ajuda. O momento em que nós encontrarmos numa situação difícil, eles vão nos ajudar. Eu me lembro de certa ocasião, eu estava viúva de bem pouco tempo, estava com contas com quem tinha que pagar, não me preocupava. Eu sabia que nós tínhamos muitos cartões. De todos os lugares que tivesse loja, meu marido abriu um cartão. Não, compra à vontade. Não é que tivesse muito dinheiro, não. Ele era muito bom e queria me fazer à vontade. E eu não fazia ideia do sacrifício que ele fazia para pagar aqueles cartões. Não era tão gastadeiro assim. Mas meu marido faleceu. Eu estava viúva de pouco tempo. Quando começou a chegar lá em casa as boletas. E eu falei, porque eu passava o cartão para um filho, passava o cartão para um neto. E aquelas boletas foram chegando. E naquele momento, as boletas foram chegando, eu olhei para o meu salário, que foi a minha pensão, eu disse, como será que ele fazia isso? Não sei fazer isso. Como é que eu vou fazer? Sim, botei todas em cima da mesa, abaixei a cabeça e chorei desesperadamente. Confesso para vocês. Agora eu já posso até confessar, porque eu já tenho 17 anos. Se isso tivesse acontecido ontem, eu já estava com vergonha e não ia contar ainda não. Estou contando que já passou muito tempo. E porque eu aprendi a lição. Então, depois que eu tive aquele chororô todo, a gente sabe que espírita tem o direito de chorar. Tem o direito de se lamentar. Por 5 minutos. E não tem mais do que isso. Lamentar 5 minutos. Chorar ainda pode ser 10. Então, acabou o meu tempo. Bom, vou fazer agora a minha oração, né? Eu tenho que pedir socorro. Aí eu falei para ele, aonde você estiver, eu disse o nome dele, não vou dizer agora que ele pode lembrar, também, ficar preocupado, né? Aí eu falei o nome dele, aonde você estiver, pede alguém aí para me ajudar a resolver isso aqui, porque eu não estou conseguindo resolver. Porque com certeza você tinha alguma ajuda, e eu não sabia. Meu marido nem era espírita, mas era com certeza uma pessoa maravilhosa, né? E aí, passado algum tempo, a gente deu uma paradinha, ela realmente entrou
telefone tocou, distraiu a minha ideia, eu saí daquele momento difícil, guardei aquela papelada para não voar da mesa, cobri com alguma coisa e fui atender a quem estava me chamando. Eu fui fazer outros trabalhos. À noite, eu vi aquela papelada toda. E eu falei, já sei o que eu vou fazer. Foi tão rápido. Essa conta que está aqui, que está baixinha, eu pago logo. Pronto, eu liquido essa. Peguei o cartão aqui. Este está terminado. Essas aqui, eu vou pagando o mínimo, e vou pagando os juros, e vou pagando aos poucos. Mas agora é importante que eu veja todos os cartões. Peguei todos os cartões, quebrei todos. Fiquei com um cartão que me serve para supermercado, para farmácia, para pagar passagem de avião, de ônibus, né? Interestadual. E aí, fiquei com esse cartão que me serve para qualquer coisa. Quebrei todos. Fui pagando, levei um ano pagando, tá, gente? Mas eu consegui. Paguei tudo, não devo nada. Quem me ajudou? Pegadinha agora. Quem me ajudou? Será que foi o meu marido que estava desencarnado há tão pouco tempo? Ou será que foi através do guia espiritual dele, ou guia espiritual meu, que se juntaram para socorrer aquela criatura que estava totalmente perdida? A gente vai tirando as nossas conclusões de que amigos espirituais protetores existem na nossa vida e que no momento em que nós paramos, pedimos, refletimos, eles estão aí à nossa volta. Mas veja bem, eu trouxe o Evangelho, e tem uma passagem do Evangelho para nós associarmos a esses amigos espirituais, essa certeza que nós temos de que somos amparados, mas que precisamos de fazer em nós uma reforma. Eu tinha que fazer o quê? Quebrar os cartões. Senão, todo ano eu vou pedir ajuda, eu vou entrar em desespero. Então, temos que fazer alguma coisa por nós. Está aqui no nosso Evangelho, e no de vocês também, no capítulo 28, no item 11, aonde diz assim: prece por si mesmo, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Eu não vou ler o prefácio todo, porque ele é grande, mas ele inicia dizendo assim: todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sobre a sua proteção. Então eu já sei que eu tenho um guia espiritual. Agora isso ficou bem claro para mim. Eu tenho realmente um guia espiritual que teve a boa vontade de, quando eu estava lá na erradicidade, o mentor espiritual: você quer progredir? Ele falou: quero, eu preciso. Então você vai ajudar alguém. Você ajuda a Roseli Sebastiano? Ele falou: ajudo. Aí ele vai progredir. Ele é meu guia espiritual. Como é o nome dele eu não sei, mas ele está do meu lado. Mas, no entanto, mais adiante, o próprio Kardec diz assim: os espíritos sedutores se esforçam para nos afastar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Lembram, aqui os que são mais da minha idade, que tem bastante jovem, que os nossos pais diziam assim: nós temos o anjinho do bem e o anjinho do mal. No colégio de freiras, elas diziam assim: aqui você tem o anjo bom, o protetor, o amigo, aqui você tem o capetinha. E aí, quando eu conheci a doutrina, eu falei: me enganaram, graças a Deus, não tem capetinha. Mas tem. Tem esses que querem nos levar aos maus pensamentos. O que é o mau pensamento? É a crítica, é o julgamento, é a vaidade, é o orgulho, é o ciúme.
classifico o melindre como o pior de todos os sentimentos, o pior de todos os vícios. Porque é através do melindre que eu me acho superior a qualquer outro. Eu só fico melindrado porque fulano, beltrano, ciclano não me deu a atenção necessária. Então eu sou superior. Na minha opinião, é um dos piores. Mas aí ele diz assim, eles aproveitam todas as nossas fraquezas. Vacilou, eles entraram. Assim como quaisquer outras oportunidades que nos deem acesso à nossa alma. Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter, hoje nós ouvimos isso, é com a tristeza. Se eu ainda me indo com facilidade, vamos ter cuidado com a tristeza. Fiquei triste. Não deixe essa tristeza ficar com você mais de 10 minutos. Ficar triste é natural. A raiva é um impulso natural, mas contanto que ela seja no máximo 10 minutos. A partir daí, já está passando para o impulso de ódio, de vingança, né? A raiva modifica-se. Então, nós vamos dar acesso a esses espíritos, que existem espíritos que se prendem a nós como uma fera à sua presa. Eles querem tirar de nós o que de melhor eles tiveram. Eles me sugam o tempo todo. Eles foram meus parceiros até há pouco tempo na outra encarnação. Não aceitam que estejamos aqui numa casa espírita, numa casa de vibração, numa casa de amor, principalmente numa casa espírita. Todas as casas religiosas sérias são de vibração e de amor. Só que a casa espírita, ela é vibração, amor e esclarecimento. É o esclarecimento que eles querem destruir. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós não temos mais dúvida. É através da verdade, através do esclarecimento, que nós vamos crescer. Só crescemos através disso. Do esclarecimento, da educação, da disciplina, da boa vontade. Fora disso, podemos fazer orações de joelho, rezar o texto 3 vezes, o texto completo, e nem assim nós não alcançaremos o progresso. Porque vamos levantar dali, injuriados, com o joelho doendo, cansados de tanto repetir as mesmas coisas e irritados porque não recebemos o benefício. Então precisamos do esclarecimento. Aí ele continua dizendo assim: não acabou não, no mesmo parágrafo. Porém, eles se afastam quando reconhecem a sua impotência em lutar contra a nossa vontade. É isso que a doutrina diz para nós. Existem os espíritos menos bons que querem nos tirar do caminho do bem? Existem. Existem os espíritos protetores que nos protegem a todos os instantes? Existem. Só que para aqueles que querem nos tirar do bem, basta uma vacila nossa. Vacilei e caí. E tristeza, melindre, mágoa, nós temos a todo instante. Por isso temos que vigiar mais. Por isso Jesus disse: vigiai. Vigiai seu pensamento, não vigiai o outro não. Vigiai seu pensamento, suas ações, sua vontade. Você é uma potência, mas aonde você está canalizando essa potência? O que você está fazendo com o poder que você tem? Nós temos esse poder. Agora, o que estamos fazendo com ele? Poderemos desviar esses maus espíritos ou espíritos menos bons a partir do momento em que eles se sintam impotentes diante de nós. Eles querem nos alcançar, mas eles são impotentes, porque não conseguem. Porque quando nós lutamos pelo bem, quando nós exercitamos o bem, quando nós estimulamos o bem no outro, quando nós vemos no outro qualidades que o outro só tem um tiquinho, às vezes o outro tem um monte de defeitos, mas eu só consigo ver aquela qualidade pouquinha. E
Isso ajuda o outro e ajuda a mim. Mas porque não agradou, não me agradou, não sorriu para mim, eu vejo nele uma criatura cheia de defeitos. Então nós podemos afastá-los ou atraí-los. E o guia protetor, ele aguarda que nós temos livre-arbítrio. E o guia protetor é o espírito elevado, mas não é mais do que Deus. E Deus nos deu livre-arbítrio. Então, mais adiante, nós temos ainda 7 minutos, né? Isso. Aí nós temos assim, orações importantíssimas. Se vocês me permitem, eu vou ler a oração, não vou fazer a oração. Eu vou ler, é para quando a gente chegar em casa, pegar o Evangelho e reler, tá bom? Vamos combinar assim. No item 12, aí a oração que Kardec nos sugere é assim: Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar os homens e conduzi-los pelo bem. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me forças para suportá-las sem me queixar. Eles estão ali, sustentando a gente, mas qualquer fiozinho que bate dentro do nosso olho, tem uma avezinha, eu esqueci agora o nome, Fernandinha, não anda aquela avezinha que bate no olho e arde muito. Gente, hein? Não, mosquitinho, não entendi. Lacertinho. Hein? Então, vocês sabem, eu estou vendo que vocês sabem, eu esqueci. Eu esqueci, mas vocês sabem. É o bichinho verdinho, ele voa. E ele, quando cai no nosso olho, mas sabe, a gente fica desesperada com aquilo. Os espíritos protetores, o nosso guia espiritual, ele está dizendo: calma, isso não é nada. Você ainda vai passar por provas muito piores. Uma vez eu disse isso para uma pessoa, ela falou: ai, você está dando praga em mim? Eu falei: não, minha filha, mosquitinho não é nada. Você vai passar por coisas piores mesmo, porque o mundo de provas e expiações. Nós não vamos ficar na boa vida enquanto outros sofrem. Nós já estamos no mundo de provas e expiações, porque o objetivo da nossa reencarnação é o progresso. Eu só vou progredir quando eu souber superar os obstáculos que aparecerão no meu caminho, quando eu souber tirar as pedras do meu caminho. E o mosquitinho ainda não é pedra. As pedras virão. Temos que estar fortes, temos que estar em condições de lutar por isso. Quer ver um exemplo que eu vou dar? Não pode, só pode fazer assim ou então assim, né? Não pode falar, né? Quem aqui tem bebê? Filhinho, bebezinho. Faz assim, eu quero saber quem tem. Não tem um bebezinho aqui. Quando esse bebezinho, ele se torna um jovenzinho. Quem tem jovenzinho aqui? Enquanto ele era bebê, que ele não dormia à noite, que ele chorava com cólica, que o dentinho doía para nascer. Lembram disso? A gente, ai meu Deus, essa noite, claro, essa criança chorou a noite toda. Aí essa criança vai crescer, essa criança vai crescer. Quando ele está um jovenzinho de 14, 15, 16 anos, a gente passa noites e noites sem dormir. E não pode nem lá dar chupetinha com mel. Meus netinhos falavam para mim: dá chupetinha com mel que ele dorme. Não pode mais dar chupetinha com mel. Não pode mais, filhinho, mamãe está aqui, vovó está aqui, menina não pode, não pode. Passa as noites em casa, são as pedras do caminho. Mas os guias estão ali, ele está dizendo aqui, para afastar de mim da desmaio. Fazem com que eu reconheça os meus defeitos e tirai dos meus olhos o véu do orgulho que poderiam impedir-me de perceber esses defeitos e confessá-los a mim mesmo. Vocês experimentaram no início? Dói. Eu sei por que algumas pessoas não leem, porque dói quando fala aqui, que eu vejo os meus defeitos e confessá-los a mim mesmo. Tenho consciência de que estou errada. Dói. Mas é só
em que vai ter a aproximação dos bons espíritos. Eles estão ali na retaguarda. Enquanto nós somos pais de crianças pequenas, que estamos conduzindo, dá a mãozinha à mamãe, vamos para a escola. Aí a criança vai. Quando ele está com 14, 15 anos, dá a mãozinha à mamãe. Você vai para a escola hoje, eu não quero. Aí o meu vizinho, que tem 10 anos, mas que ele é pequenininho, tem uns probleminhas, ele fala assim: mãe, hoje não quero ir para a escola. Aí ela fala: mas você tem que ir. Mãe, pelo amor de Deus. Aí a mãe: e eu estudo, porque eu moro numa vila. Aí a mãe: por que, meu filho, você não quer ir para a escola? Hoje é dia de teste. Ele não quer ir. E o que a mamãe faz? Pega ele no colo? Obriga ele aí? Bate nele? Reza. É o único jeito que ele tem. Porque com 14, 15 anos, se ele não conseguiu aprender o que os pais ensinaram, reza. Pede aos guias espirituais ajuda. Não sabe aquela história de que vão pedir ajuda aos universitários? São os universitários do espaço. Pede ajuda a eles, que eles vêm, eles ajudam. Olha só, no finalzinho do meu minuto que o Maurício está me dando, tem uma outra prece para vocês lerem em casa, que diz assim: meu Deus, isso eu tenho 13. Meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam venham e me ajudem quando eu estiver em aflição e que me amparem se eu vacilar. Faça todo dia isso, que é muito bom. Faze, Senhor, que eles me possam inspirar a fé, a esperança e a caridade, que eles sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da tua misericórdia. Faze, enfim, Senhor, que eu encontre junto a eles a força que me falte das provações da vida, e também a fé que salva, o amor e que consola para resistir às sugestões do mal. As sugestões do mal é o que nos joga no fundo do poço. Então, que tenhamos ouvidos de ouvir, que tenhamos coragem de dizer aos nossos guias espirituais: vacilei mais uma vez, mas não me deixe só. Eu preciso dessa ajuda de vocês. Que tenhamos a coragem de sermos criaturas melhores, de lavar os nossos sentimentos como lavamos o nosso corpo, de lavar a nossa mente, de mudar os nossos pensamentos, para que o Espírito protetor que nos ajuda possa estar sempre acreditando que nós temos condições, somos capazes de tudo. Que Jesus nos abençoe.